Boa tarde. Hoje eu vou estar apresentando o experimento 4 teórico individual da matéria prática de eletromagnetismo, turma 3, envolvendo máquinas elétricas. Eu me chamo Henrique de Oliveira Bernardes e vamos começar então. Introdução, né? Então, esse trabalho tem como objetivo principal auxiliar no entendimento dos conceitos, né, que envolvem os geradores elétricos e os sistemas de indutância mútua entre bobinas, que vai ser o que a gente vai ver hoje nessa apresentação. Suas características magnéticas e os conteúdos relacionados, também guiar os cálculos e as simulações relacionadas. Hoje vão ser realizadas duas simulações distintas, uma com gerador elétrico tridimensional, né, com 13 bobinas, e um com sistema de indutância mútua entre duas bobinas. No primeiro, vai ser desenvolvido e simulado um gerador elétrico tridimensional com 3 bobinas, utilizando o software Maxon, com o objetivo de analisar o comportamento eletromagnético e desempenho do gerador. O projeto vai ser baseado no modelo foi disponibilizado no vídeo, né, que o professor deixou para a gente, vai servir como base para as simulações. No segundo experimento, né, vai ser construído e simulado um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, utilizando também o Maxwell, com o objetivo de modelar duas bobinas em diferentes disposições espaciais, né, variando a distância entre elas, a fim de analisar a indutância mútua. A simulação vai permitir a gente observar o comportamento do campo magnético compartilhado e validar os resultados por meio da análise. Então, começando aqui com a teoria, indução eletromagnética. Ela é um fenômeno físico, né, na qual diz que a variação de um campo magnético ao longo do tempo gera uma corrente elétrica em um circuito condutor. Ela foi descoberta por Faraday, né, no século XIX, e essa interação entre magnetismo e eletricidade é a base, né, do funcionamento de transformadores, motores e geradores também, e diversos outros dispositivos eletrônicos. Em termos práticos, o que acontece é que quando um fio condutor é exposto a um campo magnético variável, seja porque o campo muda de intensidade ou porque um condutor se move através dele, surge a chamada força eletromotriz, né, a FM, que vai impulsionar os elétrons no interior do condutor, gerando uma corrente elétrica. Esse fenômeno ele é descrito quantitativamente pela lei de Faraday, né, que vai afirmar que a força eletromotriz induzida é proporcional, né, à taxa de variação do fluxo magnético que atravessa a área do circuito por um determinado tempo. Né? Então, a força eletromotriz vai ser o inverso, né, da variação do fluxo magnético. O inverso porque a força eletromotriz ela sempre vai contra, né, na direção contrária. E aqui, né, dando um pouco de contexto à aplicação, né, nos geradores, o que vai acontecer vai ser que um rotor, né, vai de alguma forma ser rotacionado. Dessa forma vai se criar um campo magnético variável, criando-se também, né, um fluxo magnético variável em torno de várias bobinas dispostas ali na configuração que vão então induzir, né, a corrente elétrica. Isso é o que acontece, por exemplo, nas hidrelétricas. Né? Um rotor vai ser rotacionado pela força das águas, né? Vai se criar ali um campo magnético e, por consequência, um fluxo magnético variável que vai então induzir uma corrente elétrica. Hans Christian Ørsted, né, que já foi mencionado em experimentos passados, já havia correlacionado a corrente elétrica à produção de um campo magnético naquele experimento, né, quando ele comprovou que a passagem de corrente elétrica em um fio causava uma movimentação no ponteiro da bússola posicionada próximo ao fio. E foi Ampère que enunciou matematicamente esse fato, né, que um campo magnético produzido por uma corrente vai ser diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica vezes a permeabilidade do vácuo. Né? Essa expressão matemática aqui modela exatamente esse enunciado. Então, seguindo em frente para a indutância mútua. Né? Então, quando dois circuitos, um transportando uma corrente variável no tempo, estão próximos um do outro, o fluxo magnético através do segundo circuito varia
devido à variação da corrente I, né, no primeiro circuito. E isso ocorre, né, porque a corrente variável em uma bobina cria um campo magnético, né, a lei de Ampère enuncia isso, que atravessa a segunda bobina e então altera o fluxo magnético em seu interior. Então, consequentemente, né, uma força eletromotriz é induzida no segundo circuito pela variação da corrente no outro, causando fluxo de corrente, né, variação de corrente, que por sua vez gera um campo magnético. Então, isso vai acontecendo mutuamente, né? E esse tipo então de força eletromotriz vai ser chamada de força eletromotriz mutuamente induzida. E o fenômeno que ocorre então é conhecido como indutância mútua, né? Muitas vezes vista nas equações por esse Mzinho, né? Aqui a gente vê exatamente esse fenômeno acontecendo, né? Uma corrente passando aqui pela primeira bobina, gerando um campo magnético. Esse campo magnético interage com a segunda bobina, né? Então acontece ali uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético gera então uma força eletromotriz que por consequência, né, gera uma corrente induzida, que gera um campo magnético e assim vai indo. Por isso indutância mútua, né? Uma influencia uma outra. Agora, autoindutância, né, falando um pouco de autoindutância, né, a indutância então vai ser o processo, né, de uma espira influenciar a outra. Então, né, por consequência, a autoindutância é quando o campo magnético de uma espira influencia a sua própria corrente. Então, se a corrente que flui pelo circuito varia em dI, né, uma pequena variação de corrente, em um intervalo de tempo dt, então, né, o fluxo magnético que liga o circuito varia em dφ é igual a L dI, né, L sendo exatamente a indutância, no mesmo intervalo de tempo. Então, de acordo com a lei de Faraday, né, uma força eletromotriz é o negativo da variação de fluxo por um tempo. E, então, essa força eletromotriz é gerada ao redor do circuito. Passando para os procedimentos experimentais, né? Então, o primeiro experimento. Então, né, seguindo para a primeira simulação, nós vamos construir e simular um gerador elétrico utilizando o Maxwell, certo? E começou do grupo A, então eu vou utilizar 3 bobinas. Então, seguindo para o Maxwell aqui, eu vou começar criando um arquivo 2D, certo? Vou então posicionar um retângulo, assim. E vou então duplicar ele utilizando essa opção Through Mirror aqui. Dupliquei ele, vou juntar ele por meio do Unite e vou duplicar ele novamente, dessa forma aqui, Unite. Bem, feito isso, eu vou criar um círculo ao redor desse retângulo, dessa forma aqui, certo? E já vou criar também as minhas bobinas. Então, vou começar com uma centralizada aqui em cima, um pouco mais acima, aqui, dessa forma. E como são 3, eu vou usar essa opção aqui para triplicar ela, certo? São 3 ao redor de 360 graus, então 120 graus para cada, dessa forma. Eu vou também criar um círculo externo aqui, dessa forma. E para diminuir os efeitos de ponta, né, nesse ímã aqui, eu vou também criar um círculo aqui que tangencie ele na ponta, dessa forma, certo? Vou selecionar os dois e vou vir aqui em Intersect, dessa forma. Beleza. Feito isso, eu vou vir aqui em Maxwell 2D, Solution Type, Transiente. Vou vir aqui em Selection Mode e Edges. Vou selecionar a borda, né, desse círculo aqui, externo. Vir aqui em Assign Boundary e criar então a fronteira do tipo balão, dessa forma.
Eu vou agora só renomear, certo? Renomear minhas bobinas, só por questão de organização mesmo. Então, bobina. Eu já vou diminuir a opacidade delas também para 0.8. Eu vou botar uma cor também, dessa forma. Eu já vou botar o material delas também, que vai ser o cobre. Dessa forma. Vou também renomear o meu imã, certo? Já vou também atribuir o material dele. Vai ser o Alnico 9. Isso aqui. Beleza. Tudo certo? Agora eu vou diminuir a opacidade de tudo de uma vez, só para eles ficarem uniformes, sem transparência. Vou mudar a cor também desse imã. Vou botar um azul dessa forma, beleza? Bem, feito isso, só verificar, beleza, tá transiente. Eu vou então transformar esse design em um design 2D, né, como especificado pelo professor, com 2 mm de tamanho, dessa forma. Bem, beleza? Então, feito isso, né, eu vou selecionar esse centro aqui. Eu vim aqui. Primeiro, na verdade, eu tenho que setar na Solution Type para transiente também, no design 3D. Aí sim eu posso vir no centro aqui, Assign Bend, e vou designar então a rotação desse centro. Rotação em graus por segundo, certo? 360 graus por segundo. Beleza. Feito isso, posso vir aqui também selecionar as minhas bobinas e designar uma excitação, certo? Do tipo Edge Effect. Seleciono as três e então designo. Feito isso, eu posso vir aqui em Análise e Add Solution Type. Tá indo no segundo, eu vou botar em segundo, uns. Isso aqui vai ser Stop Time, né? Vai ser um segundo. E o Time Step, né? Que vai ser o intervalo até chegar em um segundo, né? Começando de 0 vai ser 0.01. Eu venho aqui em Save Fields, Custom 0, 1, 0.01 e vou dar um preview aqui. Isso aqui vai ser então os pontos, né? De 0 até 1 segundo com 0.01 segundos de step. Dou um OK. Eu vim aqui validar, beleza, tá tudo certo. Então eu posso vir aqui e dar um Analyze, certo? Eu vou salvar esse projeto. Eu vou salvar com as minhas iniciais, minha matrícula, certo? O gerador, dessa forma. Eu vim aqui e salvar. E aqui ele já vai analisar. E esse processo, né, tende a demorar um pouco, porque é um intervalo grande, né? E é uma simulação que demanda muito poder computacional, então ela tende a demandar um pouco de tempo. Então a simulação tá para finalizar aqui, beleza? Finalizou. Então primeiro eu vou selecionar tudo isso aqui e vou vir aqui em Fields e B-Vector para ver o campo magnético gerado, certo? Eu posso, além disso, vir aqui também. Na verdade, antes disso, eu preciso vir aqui e definir o tempo como 0, certo? Isso. Aí eu vim aqui, marco essa opção só para ficar mais visível, certo? Posso vir aqui também individualmente em cada bobina e adicionar o vetor J, certo? Aqui, esse aqui também, aqui, beleza. Feito isso, eu posso vir aqui e pedir para ele animar, certo? Ao longo de todos os pontos de tempo.
Agora basta esperar. Ele deve estar para finalizar. Só esperar mais um pouco. Beleza. Então, aqui está. E a gente consegue ver então, né, a disposição, né, dos vetores. A gente vê como os vetores de campo magnético aqui estão, né, nesse ímã. E a gente vê também, né, no caso aqui em cada bobina, que a cada passagem, né, de cada polo, né, do ímã, a direção, né, do vetor J, né, a corrente na bobina muda. Então, aqui ela está para baixo, aqui ela está para cima. Aqui ela já foi para baixo, aí ela já foi para cima, certo? Vou ver se eu consigo deixar isso mais nítido. Beleza? Eu consegui arrumar aqui. Então a gente vê, né, a direção desses vetores aqui alternando de acordo com o polo, né, da bobina que está passando. Então ele está para cima nesse polo aqui e para esse polo aqui ele está para baixo. E assim vai alternando, né, para todas as bobinas. Então é isso para esse primeiro experimento. Então, terminado a primeira simulação, nós podemos seguir para a segunda simulação, que vai ser um sistema de indutância mútua entre duas bobinas. Então nós vamos construir um sistema com duas bobinas e vamos observar o fenômeno da indutância mútua. Então, seguindo para o Maxwell, certo? Então, eu vou começar aqui com um design 3D, certo? E eu vou começar criando uma geometria um pouco diferente aqui no Draw, User Defined Primitive e Segmented Helix.
Aí vem aqui Polygon Helix. Essa primeira aqui vai ter um raio de 20, um pitch de 0, radius changes de 2.05 e 10 voltas. Vou dar um OK. Esperar ele carregar. Beleza? E eu vou fazer isso novamente. Então eu vou vir aqui, Segmented Helix, Polygon Helix. No caso do Start Radius eu vou deixar 10. Do Radius Change eu vou botar 10.05. O Pitch eu vou deixar 0 e Turns vão ser 10. Então o raio aqui ao invés de 20, ele é 10. Eu vou dar um OK aqui. Beleza. Então, agora, né, com essa segunda geometria criada, eu vou utilizar essa ferramenta Move aqui e vou mover ela aqui para cima, certo? Na verdade ela acabou indo para o lado ali, mas não tem problema que dá para mexer ela aqui para cima, certo? Então eu vou centrar ela no X, no Y e vou mover ela uma distância 20 para cima. Só aguardar e mover. Beleza? Dessa forma a gente pode ver aqui. E bem, a gente quer que correntes atravessem essa geometria aqui, certo? A gente não consegue, da forma que ela está aqui, atribuir correntes. O Maxwell não deixa, né? Então, para isso, a gente vai ter que meio que adicionar linhas saindo para fora dessa geometria aqui para a gente poder então adicionar corrente nessas linhas. Então eu vou começar aqui com essa daqui de cima, certo? Eu vou vir aqui na ferramenta de Drawline e eu vou pegar bem aqui no centro aqui. E bem, se a gente pensar aqui, essa linha ela precisa subir e ir para o lado, certo? Então vão ser só duas linhas dessa forma. Outra coisa que eu acabei de me lembrar que eu fiz de errado aqui é que este move aqui, ao invés de a gente botar 20 aqui, eu vou criar uma variável chamada dist. E no valor dessa variável eu vou botar 20. Por quê? Porque a gente quer que essa distância possa ser alterada durante a simulação, né? É uma variável. Então, para que a gente possa observar como a mudança dessa distância afeta. Então, eu vou vir aqui, vou botar dist, certo? Parece que o meu dist não ficou em milímetros. Então por isso que a geometria está desaparecendo. Então beleza, aqui esse valor aqui vai ser em milímetros, certo? Dessa forma, porque se eu não botar a unidade, a geometria simplesmente explode, ela desaparece. Então eu vou botar a unidade aqui em milímetros
Beleza, perfeito. Então agora eu vou começar com essa parte de cima aqui com essa linha de fora, né, que eu já botei a linha aqui. Então eu vou abrir aqui e vou fazer o seguinte. Essa distância aqui eu vou botar dist, certo? Essas outras, os valores em x e em y, pouco importa. Eu vou copiar isso aqui para baixo, certo? E aqui, né, ao invés de ser zeros, esse valor aqui, eu vou botar -2. É porque a gente quer que ela saia desse e desse, certo? Opa. Calma aí. Isso aqui é dist. Isso aqui é os dois dist. Essa outra linha aqui, na verdade aqui é -2. Isso, não tá -2, eu botei correto. Aqui é isso aqui mesmo, certo? Mas nesse dist aqui eu vou botar mais 4. Dois dist. Aqui na verdade vou botar isso aqui e esse aqui para cima, certo? Exatamente dessa forma. Que aí ele sai, vai para a direita aqui e vem para fora. Beleza. Agora, feito isso, eu já vou finalizar essa parte aqui. A gente quer que essa linha, né, que a gente criou tome a forma dessa geometria, né? No caso, a mesma espessura, essa forma quadrada aqui, né? Então eu venho aqui, clico no botão direito, né, no elemento dessa linha, venho aqui em type, eu boto retângulo. Com alguns cálculos você consegue descobrir, né, que esses dois parâmetros aqui, diâmetro e tamanho, eles precisam ser raiz de 2, certo? A gente vê que ele fecha certinho aqui. Então, tá feito o primeiro, vou pro segundo. Agora pro interno, né, para a parte interna aqui. Essa parte interna, né, ao invés dela precisar de apenas duas linhas, né, a gente vai precisar de 3. Uma para sair, uma para descer e uma para ir reto. Então eu vou botar aqui 1, 2, 3. Foram mais 3 aí. 1, 2, 3. Beleza. E vou ajustar as linhas então. Essa primeira aqui, esse aqui eu vou botar em dist. E aqui embaixo vou botar, ao invés de 0, eu vou botar -2, né? Para ela descer. Ela descer não, para ela se alargar para a esquerda. Nesse elemento aqui vai ser -2 aqui, certo? Nesse valor aqui não muda, aqui eu boto mais 4 para ela subir. E nesta outra linha aqui vai ser isso aqui. Esse aqui vai ser 100 menos 2 dist mais 4. Opa, ele subiu demais aqui. Por que ele subiu tanto assim? Opa, aqui é para ser -2 também. Então, calma aí. Acho que isso aqui já vai ser suficiente para...
esse 4 aqui está acontecendo o mesmo que estava acontecendo com a geometria, né? Eu tenho que botar milímetros depois, exatamente, senão ele explode também. Aqui vai ser isso aqui vai ser 100 milímetros, dessa forma. A gente vê que ele sai, né? Ele vai para fora. Fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui nesse Create Polyline, tipo, vai ser um retângulo, e esses dois parâmetros aqui, de width e height, vão ser a raiz de 2, dessa forma, fechando certinho essa geometria. Eu já vou aproveitar aqui e vou juntar, vou fazer um unite, certo? Deles, unite, beleza. E agora eu vou fazer isso na geometria de baixo, mesma coisa. Então, deixa eu só ajustar a câmera aqui, certo? Eu vou começar nessa aqui. Vou começar com essa parte aqui de dentro. Então, vou botar uma linha no centro, vão ser 3, 1, 2, 3. Então vamos ajustar aqui. Essa primeira aqui, esse primeiro valor não importa. Nesse caso aqui, esse aqui é menos 2. Milímetros. Beleza. Esse aqui vai ser 20 menos 2, 0. E esse de baixo aqui 20 menos 2 e 4. Beleza. Uma coisa que deve ser mencionada é que enquanto esse aqui de cima, né, a gente usou distâncias variáveis, né, a gente usou a variável dist, aqui embaixo a gente não vai usar essa variável, as linhas, né, essas linhas aqui, elas vão ser fixas, né. Isso aqui vai ser 20 menos 2 e 4, esse aqui, para ela seguir lá para frente, vai ser 100, exatamente isso. Eu já vou vir aqui e juntar ela da geometria, né? Beleza? Dessa forma. E agora eu vou fazer para a parte de fora. São só duas linhas. Duas. Certo. E aqui é 0 mesmo. Aqui é 2. E esse aqui de baixo é 100. Assim aqui. Beleza. Eu vou juntar ela da geometria também. Então, aqui properties tipo retângulo, raiz de 2, e aqui raiz de 2 também. Dessa forma. Aí eu vou pegar então as linhas, né, que eu juntei a geometria e vou dar um unite para ficar tudo junto. Beleza? Feito tudo isso, eu já vou designar o material para essas duas bobinas, certo? Vai ser o cobre. Beleza? E, feito isso, eu vou designar uma corrente, certo? Para ambas as bobinas. Então, eu vou só mudar o modo de seleção para faces, né? Então, eu vou selecionar essa face aqui, vou vir aqui em station e current, vou botar 5 amperes entrando. Nessa aqui de baixo eu vou fazer a mesma coisa, station, current, 5 amperes, mas dessa vez aqui vai estar saindo. Aqui vou fazer também a mesma coisa, current, 5 amperes entrando. E nessa aqui vão ser 5 amperes saindo. Perfeito? Então, agora o que eu vou fazer
é criar uma caixa, certo? Que vai ser utilizada para nossa simulação. Então eu vou vir aqui, criar uma caixa, certo? Dessa forma aqui eu vou atribuir então as dimensões para ela. Ela vai ser situada em menos 80, menos 80 e menos 10. O tamanho em x de 180, em y de 180 e em z de 50. Dessa forma. Se alinhando aqui perfeitamente, né, as pontas das nossas geometrias, dos pontos onde a corrente está entrando e saindo. Agora eu vou vir aqui no Maxwell, vou vir aqui em Parâmetros, Assign Matrix, vou incluir as duas correntes que estão entrando. Aí eu vou vir aqui em... outra coisa que eu preciso fazer é essa caixa aqui, ela precisa ser feita de ar, certo? Então, eu vou também já diminuir essa opacidade dela aqui, botar bem transparente, beleza? E feito isso, eu venho aqui em Optimetrics, certo? Na verdade, antes disso tem que ir em Análise, Solution Setup, e eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Agora sim, Optimetrics Edge, Parametric, eu vou vir em Edge, Backage Count, que vai ser 4,35 embaixo, no caso vai começar em 4, terminar em 30, né, com um step de 5 em 5. Vou dar um OK. Opa, esqueci de adicionar 4,35 aqui, eu adiciono, beleza. Então, feito isso, agora sim eu posso vir aqui em Análise e na verdade deixa eu só ver se está tudo de acordo aqui, perfeito. Agora sim eu venho em Análise All, e eu vou salvar aqui como indutor mútuo, vou botar meus iniciais e minha matrícula, feito. E agora é só esperar ele analisar, certo? Não deve demorar muito. Isso aqui não é uma simulação tão pesada, né, quanto a anterior do gerador. Então é só esperar ele analisar tudo. Beleza, finalizado. Então eu posso vir aqui selecionar o plano, né, XY, Fields, e vou então adicionar. Então finalizado, eu vou vir aqui em Fields e vou então adicionar, vou selecionar o plano, né, XY Fields, e adicionar o vetor B, né, de campo magnético. E eu vou já animar ele aqui para ficar melhor de visualizar, a gente vê o fenômeno da autoindução ocorrendo, certo? Então, a gente vê aqui facilmente como esse campo vai e sai, né, daqui de baixo, sobe aqui para cima e volta, demonstrando então o fenômeno da autoindução, né, nessas duas geometrias aqui paralelas. Finalizando assim o último experimento. Seguindo então para os resultados e conclusões, né? No primeiro experimento do gerador elétrico com 3 bobinas, certo? Nós verificamos então que o motor gerou torque elétrico, certo? Que bobinas, né, expostas a um campo magnético variável, né? No caso, esse ímã aqui rotacionando, certo? Ou seja, um campo magnético variável, surgia então uma força eletromotriz que impulsionava os elétrons na bobina, fazendo corrente fluir, logo no gerador. No segundo
experimento nós vimos os efeitos, né, da indução magnética em um sistema helicoidal como esse aqui, dessas duas geometrias paralelas. Nós vimos, né, com transmissor e com receptor, que os campos magnéticos um do outro se auto-influenciavam, certo? Por meio da corrente, do campo magnético que surgia por conta dessa corrente. O campo magnético aqui dessa de baixo influenciava o de cima, no caso fazia com que houvesse uma variação do fluxo magnético, gerando assim uma força eletromotriz neste segundo aqui, que por sua vez fazia movimentar uma corrente nesse segundo, que gerava uma força eletromotriz, o que gerava um campo magnético, certo? Esse campo magnético influencia a primeira, ali de baixo, faz variar o fluxo magnético, cria uma força eletromotriz que faz movimentar corrente, enfim, assim em diante, demonstrando então como acontece essa indutância mútua. Para as referências, certo, que basearam esse trabalho, os livros do Feynman, Griffiths e do Sadi. E é isso. Obrigado.